Exclusivo, Felipão blinda vestiário e isola jogadores. Qual foi o clima após a vitória contra o São Paulo? E a outra pergunta que muitos me fizeram, será que há a possibilidade de Matheus Mendes iniciar a partida contra o Palmeiras como titular? Para quem não me conhece, me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou aqui de segunda a sexta à 1 da tarde. Antes da gente seguir, peço aquele gesto carinhoso, singelo, para a gente poder começar a semana daquele jeito após uma vitória do Galo. Deixe o seu like, se inscreva no canal, participe. É só através da sua participação, do seu like, que a gente realmente vai alçar voos mais altos. Na última sexta-feira, recebi uma enxurrada de likes, foram quase 2.000 likes. Muito obrigado mesmo. Vamos tentar bater 100 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Posso contar com a sua ajuda? Vamos falar então sobre o técnico Luiz Felipe Scolari, que foi preponderante para a vitória do Galo em São Paulo. O Atlético, que vinha aí de uma sequência interminável, sem vencer, conseguiu um excelente resultado, atuando de uma forma um pouco mais reativa, sim, mas mostrando, primeiro, o comprometimento dos atletas com o técnico Luiz Felipe Scolari, mas também com a torcida, com o time, enfim, em termos gerais a gente viu um Galo muito mais aguerrido, um Atlético muito mais responsável dentro de campo, a verdade é essa. Eu vou trazer aqui um histórico, do que aconteceu desde a quinta-feira até o domingo, para que vocês possam entender um pouquinho, dos bastidores, do que envolveu essa vitória do Galo em cima do São Paulo. Na quinta-feira, o treinador chamou os atletas para conversar, e ali tentou reequilibrar ou tentar memorar um pouco mais a confiança dos jogadores, uma vez que o Atlético foi derrotado para o Flamengo e também em sequência para o Palmeiras. Eram duas derrotas realmente inesperadas, o Atlético que conquistava uma vitória importantíssima contra o Flamengo até os 36 minutos do segundo tempo, perdeu, depois perde em casa com mais de 53 mil pessoas no estádio e realmente a confiança vai lá embaixo. Mas Luiz Felipe Scolari chama os atletas na última quinta-feira e diz o seguinte: olha, a gente perdeu, a gente precisa melhorar, mas deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho de bom do que aconteceu. Então o Filipão foi trazendo esse elenco aos poucos, desde a quinta-feira, trabalhando nos bastidores, buscando auxílio daqui e acolá, e aí realmente os atletas estavam extremamente abalados na última quinta-feira e houve uma virada de chave. E há para mim 4 peças muito importantes para que essa virada de chave realmente acontecesse. Isso é uma informação de bastidor, Eu vou citar aqui 3 pessoas que foram fundamentais dentro de campo, posso dizer assim, que são atletas e um ex-atleta, e fora de campo também. Essas 3 figuras são Vitor, Hulk e Guilherme Arana, foram preponderantes, para transmitir confiança também aos demais jogadores. Não adianta só o treinador falar, não adianta só o treinador mostrar o que é bom, se as principais lideranças não estão em comum acordo. E o Vitor, que estava muito sumido, o Vitor que não aparecia, de repente ele dá a cara em uma entrevista e também é preponderante dentro dos vestiários. Eu que cobrei várias vezes aqui o que o Vitor faz no Atlético, qual é a função dele, e o Vitor foi sim uma das figuras, uma das peças-chave para essa mudança aí do Galo, para essa vitória contra o São Paulo. O outro foi o Hulk e também o Guilherme Arana, foram ali, passaram confiança para os demais jogadores, aqueles que estão um pouco mais abalados, que têm um pouco mais de cobrança, e é nesse momento realmente que surgem as grandes lideranças, ou que elas aparecem, os capitães, se é que é assim que eu posso dizer, aquele que está à frente comandando o exército. E por fora dessa turma, há uma outra figura muito importante também, que fez algo que há muitos anos eu não via dentro do Atlético. Estou falando aqui do Sérgio Coelho, eu já disse sobre o Vitor, sobre o Hulk, sobre a Arana, lideranças de vestiário, mas a presença do Sérgio Coelho, que inclusive foi extremamente elogiada por vários colegas aí de profissão, porque não é tão comum se ver um presidente à beira do campo, principalmente quando o momento é ruim,
Quando o momento é bom, aí sim você vai ver os caras dando a cara, falando, né, aquele tanto de asneira, mas não. O Sérgio Coelho estava presente no momento ruim e dando uma palavra de incentivo aos jogadores. O jogador de futebol, meus amigos, é como um qualquer ser humano, né? Os caras têm pressão dentro de casa, têm pressão emocional, têm filho, querem vencer. Ninguém está nessa vida aqui para ser derrotado, muito menos um atleta profissional de futebol. Então a presença do Sérgio Coelho também foi preponderante, né, para mostrar que além do treinador, que além das lideranças, quem está lá em cima também está junto e acreditando no potencial dos atletas. Então, esse mix aí de pessoas foram, né, realmente figurantes principais para essa virada de chave do Galo. E claro, uma figura-chave chamada Luiz Felipe Scolari, tá? Em São Paulo, na pré-eleição, reforçou, tá, o compromisso dele com os jogadores e blinda os caras no extracampo. Ou seja, se tiver alguma pressão, eu vou assumir essa bronca. E você tem um cara como esse, meu amigo, você pode ter certeza que pode não ser o melhor técnico do mundo, que pode não ser a figura mais cabeça pensante em formação tática nesse momento, mas o Atlético está com desconfiança de alguns jogadores, com atletas que por muitas vezes não conseguem render aquilo que é o esperado porque há uma pressão gigantesca em cima da cabeça deles, mas você ter um cara que vira para você e fala assim, meu amigo, vai lá que o escudo tá aqui, eu vou segurar a bronca para você, joga a bola, só isso. Vai com liberdade, vai com tranquilidade e é isso que o Atlético fez ontem, tá? E eu vou abrir aspas aqui ao Hulk, que basicamente só confirma isso que eu tô falando, dizendo o seguinte, tá? Abre aspas ao Hulk falando sobre Filipão. É importante que vocês prestem atenção nisso, porque aqui tá basicamente toda a essência daquilo que eu tô dizendo. O Hulk fechado com o Filipão, o Vitor, o Hulk, o Arana, essas lideranças, o Sérgio Coelho, foram preponderantes realmente para essa vitória. Abre aspas ao Hulk, o Filipão transmite muita sinceridade, tá? Quando temos um chefe assim, que nos apoia, que não aponta o dedo nos momentos de dificuldade, e aqui ele faz uma claríssima alusão ao técnico Eduardo Cudê, nós queremos entregar ao máximo. Fecha aspas, então, a principal liderança do Atlético dentro e fora de campo. Meus amigos, é realmente uma coisa assim que você tem que ponderar nos momentos de dificuldade como agir como atleta profissional de futebol. É o que eu disse. O Eduardo Cudê tem várias características construtivas dentro de campo. Um cara extremamente inteligente, mas ignorante também no trato com os atletas, na forma de cobrar. E o Hulk faz uma alusão a isso. Nesse momento eles precisam realmente de ter alguém que apoia, que mostra que esses caras têm valor. O elenco do Atlético é desequilibrado, mas em termos de qualidade técnica, é muito acima, convenhamos, de vários outros aqui, tá? E eu vou citar aqui uma figura muito importante. O Atlético fez uma excelente partida contra o São Paulo. Alguns atletas renderam muito mais do que aquilo que a gente está acostumado a ver. Eu vou dizer aqui sobre o Hulk, sobre o Igor Rabelo, sobre o próprio Matheus Mendes, que jogou muita bola, o goleirão, e também sobre o Saravia. Na última sexta-feira, tá? Véspera do jogo contra o São Paulo, eu fui à academia, chego na academia, tá o professor, né, o João Luiz Carvalho, que é professor também do próprio Saravia, e quando eu chego na academia, tá o Saravia treinando sexta-feira, 9h30 da noite, comprometido com o time, e essa evolução do atleta, que muitos falam assim, nossa, Saravia jogou muito contra o Flamengo, jogou muito ontem, né, contra o São Paulo, tem um porquê. E esse porquê vai em dois fatores, a vontade do jogador e também o acompanhamento com um baita profissional, que é o João. Então, torcedores, saibam que os atletas do Atlético estão sim comprometidos com o clube. Estão comprometidos e têm boa vontade em querer ganhar. Ninguém quer perder. A boa verdade é essa. E eu acho que é o momento da gente acreditar, tá? É o momento da gente acreditar. Vou falar um pouquinho sobre o clima nos vestiários agora, o que aconteceu depois do jogo e como que o Filipão trabalha a mentalidade dos jogadores para a partida contra o Palmeiras. O primeiro ponto é o seguinte,
O clima nos vestiários foi de euforia, de muita alegria, de extravasar realmente. Pô, ganhamos, é a hora de ir para cima e tal. O Filipão teve o trabalho de dizer o seguinte: calma, deu tudo certo, mas nós temos uma grande batalha pela frente e quero vocês do mesmo jeito que foi hoje. Se o Atlético jogar compenetrado, jogar com seriedade, como jogou contra o São Paulo, é possível sim sair de São Paulo com a classificação. Não sei de que forma, se vai ser 1-0 com pênalti, se vai ser com uma virada de contra-ataque, não sei, mas é possível. E o mais importante é a cabeça do atleta estar em dia. E eu vejo que isso realmente está acontecendo. A pergunta final tá sobre a questão envolvendo o Matheus Mendes. Antes peço que você deixe seu like, participe no canal. Gente, é muito importante que antes da gente seguir, vamos bater essa meta aí de 100 likes ao vivo. Tá muito baixinho os likes ainda, eu conto muito mesmo com a ajuda de cada um de vocês. É chato, a gente fica aqui pedindo, pô, dá like, coisa chata, todo canal que eu vou, mas é porque se a gente não pede, infelizmente, a gente não recebe, né, a adesão de vocês. Eu conto muito de coração com a ajuda de cada um, parar, tirar um tempinho para deixar aquele like. Se não fez isso ainda, faz isso hoje, você vai sentir seu coração mais alegre. Pode ser assim? Vamos falar então sobre Matheus Mendes, tá? O que acontece é o seguinte, o atleta foi muito bem em campo, a comissão técnica elogiou bastante o jogador, mas não será titular contra o Palmeiras e nem no restante da temporada, tá? Existe sim dentro do Atlético uma projeção para que o Matheus Mendes seja lançado aos poucos, ou seja, que ele vá galgando essa titularidade aos poucos, que ele possa ir disputando a posição com o Everson, assim como o Everson pode manter um grau de linearidade dentro de baixo das traves, que talvez, né, ele não tinha uma sombra e agora tem, vai jogar mais bola do que vinha jogando. E aí a questão chave é, o Everson é considerado como uma das lideranças do Atlético, é muito importante dentro deste elenco, então as chances do Matheus Mendes assumir a próxima partida como titular é de 0, não tem essa possibilidade, tá? E eu quero saber de você, caro torcedor, você acha que o Matheus Mendes poderia assumir a titularidade já de cara? Eu vou abrir aspas aqui uma fonte sobre uma eventual titularidade do Matheus Mendes em relação ao Everson, que disse o seguinte: será lançado aos poucos, respeitando a história do Everson dentro e fora de campo. Então, existe, como eu disse, uma projeção para o Matheus Mendes, mas não será titular e acho que está certo. O treinador também não quer perder o elenco para tirar um jogador assim, né? Isso vai causar uma certa desconfiança. O Filipão é macaco velho e sabe do que está fazendo. Pessoal, antes da gente fechar, quero que você deixe seu like, participe aqui do Bica Galo. Pode ser assim? Tamo junto e misturado. Te espero amanhã à 1 da tarde. Eu acho que aqui, gente, segredinho para vocês, tá? Vai dar para passar, hein? Vamos que vamos. Eu vou nessa. Fui!